Como elevar a autoestima dos adolescentes? É sobre isso que estamos conversando aqui no programa Viver é Melhor com a psicóloga especializada em neuropsicologia, Cleonice Esther de Medeiros. No bloco anterior a gente conversou um pouco sobre a importância dos pais reconhecerem o seu papel na formação desse jovem, uma construção de autoestima que começa lá na primeira infância, e a gente pode retomar um pouco desse ponto. Os pais hoje se preocupam muito com que tipo de informação os filhos vão ter acesso na juventude, as redes sociais são uma grande febre, os jovens hoje existem nas redes sociais, assim, com tanta intensidade como uma vida normal, já é uma vida real, não é mais um mundo virtual, como se falava antigamente. E isso faz parte hoje de um novo aprendizado que os pais têm que ter para que acompanhem a vida de seus filhos. Esse acompanhamento na adolescência é fundamental. Sim, é fundamental. Mas o que eu percebo também, Camila, é que os pais, como nessa correria do dia a dia, estão muito preocupados, né, em relação à profissão, ao trabalho, em ter que dar conta, né, das contas no final do mês. Eles estão deixando a desejar essa primeira infância, esse momento em que está sendo construída a autoimagem, né, a autoestima da criança. Porque nesse momento, né, os pais não vão ficar tão bitolados, preocupados nos filhos, na internet, né, nessa rede social. Eles não, porque os filhos já estão bem estruturados emocionalmente. A prevenção começa mais cedo ainda, não é na adolescência que a gente vai conseguir resolver tudo. Tem que começar, tem que fazer antes. Pela prevenção. Para a gente entender a importância disso, quais são os prejuízos de uma baixa autoestima na vida de um adolescente? São grandes. Eles ficam inseguros, introspectivos, tímidos, não acreditam em si, são muito inseguros. Podem ficar violentos, agressivos Também, de alguma forma? Sim, também. Desenvolve uma agressividade, raiva. Por eles serem assim, né? E eles ficam se comparando, né? Eles se comparam com outro amigo. Isso é terrível, né? Fazer essa comparação, aí está reforçando aquela ideia de que eu sou incapaz, eu não vou conseguir, o outro é popular, o outro consegue, eu sou tímido, eu não me coloco. E isso vai alimentando esse ciclo vicioso. Então, pais que percebem que seus filhos de uma hora para outra ficaram com algum desses problemas, ou ficaram mais tímidos do que antes, ficaram muito agressivos, eles podem começar a desconfiar de que ele pode estar passando por alguma insegurança. Sim. Com a baixa autoestima, né? Tá com a baixa autoestima. E a baixa autoestima é comum, viu? Ela é comum no consultório, vem muito. E eles, assim, o fracasso, eles tomam para si. O sucesso, eles atribuem ao externo. Foi mero acaso, sorte. Se eles passam num concurso, num vestibular para uma grande universidade, a prova é que foi exatamente o que eu estudei, não foi tão difícil assim. Eles atribuem ao externo. Não reconhecem Eles as suas não capacidades. reconhecem, não acham que foi mérito deles. Não, Agora, o fracasso, sim, tá vendo? Reforça, alimenta mais uma vez esse ciclo, tá vendo? Só mesmo burros ou incapaz se acham feios, inadequados, são pessoas geralmente mais dependentes, mais submissas. É importante reconhecer isso. Pesquisando sobre o assunto, nós encontramos estudos que mostram que jovens que não acreditam em sua inteligência, em sua popularidade, ganham mais peso, engordam mais do que os outros. Dessa forma, eles também se sentem mal porque eles estão acima do peso, o que acaba baixando ainda mais essa autoestima. É um ciclo vicioso que precisa ser interrompido, porque tanto o excesso de peso, quanto a baixa popularidade, quanto a dificuldade de aprendizado, são todos problemas que contribuem para a baixa autoestima. Exatamente. Em relação ao ganho de peso, né, tem pessoas, e a maioria, pelo menos, que são muito ansiosas, que têm uma ansiedade extrema, elas descontam na comida. É por isso que elas ganham mais peso. E como elas já vêm com essa autoimagem negativa, elas não se preocupam, porque não vai dar certo mesmo. Que ninguém gosta de mim mesmo. Eu sou feia mesmo, eu sou feio,
não vai adiantar, olha só meu rosto cheio de espinha. Elas se depreciam o tempo todo. Ao longo da nossa conversa, nós já mostramos alguns pontos que nós podemos investir para reverter esse quadro. Os pais terem Sim. mais paciência com seus filhos, Sim. dedicarem mais tempo. O que mais funciona neste momento? Os pais conseguem sozinhos, mas com todo o respeito à sua ação, cuidar desse problema? É preciso de um acompanhamento especial? Precisa evitar críticas. Os pais, eles começam a emitir muita crítica em relação ao filho, né? E acaba até humilhando o filho. O pai ou a mãe, os pais, né? Acabam humilhando o filho. Isso é terrível nessa fase. É terrível porque, como a gente já falou, é de uma extrema vulnerabilidade. Eles são sensíveis. E quanto mais críticas, mais ele vai se abaixando, recuando, né? Ficando com medo, inseguro de enfrentar o mundo lá fora. É preciso lembrar que os pais não estarão junto com este jovem durante toda a vida para poder resolver os problemas junto com ele. Exatamente. Tem que ajudá-los a estruturar o seu sistema emocional de forma que ele saiba lidar de modo adequado os problemas, né? Enfrentar os problemas de uma forma mais equilibrada, tranquila. Não, sabe, tudo não vai dar certo, tudo é pessimismo, é negativo. E aí, como que ele vai lidar com o mundo lá fora? O pai não vai poder acompanhar, como você já falou, e não mesmo, né? O nosso programa, o programa Viver é Melhor, surgiu de uma campanha da Legião da Boa Vontade, com esse nome, Não Use Drogas, Viver é Melhor, que tem o objetivo de trabalhar pessoas de todas as idades, mais jovens também, os valores espirituais ecumênicos. Como a senhora vê a importância da espiritualidade no fortalecimento dos jovens, para evitar esse tipo de conflito, para fortalecer a sua imagem e a sua responsabilidade diante da vida? A fé é muito importante. A fé é um reforço positivo, né? A fé é esperança. É muito importante. Você falou das drogas, né? Desse programa. Um adolescente com uma autoestima baixa lá no chão, é muito mais fácil para ele recorrer à droga como fuga desse sentimento ruim que ele está vivendo, né? Então, ele procura droga, bebida. Camila, olha como os adolescentes hoje em dia têm usado o álcool assim... De maneira assustadora. De forma exatamente assustadora. Aí o álcool, tem até um versículo bíblico que fala que um abismo chama outro abismo, e é verdade. A fé é importantíssima, porque ele vai ter regras, né? Regras, limites. Um sentido diferente Tem para um a vida. sentido diferente da vida, esperança. Ele se vê melhor também. O jovem que trabalha com a fé, que crê em Deus, é diferente também. Ele acaba sendo mais fortalecido. É importante que as famílias reconheçam também que este hábito criado dentro de casa, isso independente da crença religiosa de cada família, até mesmo dentro de uma família, muitas crenças diferentes, mas que esse também seja um caminho apresentado a esse jovem, para que ele consiga se fortalecer, estar mais centrado, mais tranquilo, para ver que essa fase passa. É só uma fase. E você sabe que também isso acontece de jovens que procuram exercer a fé e os pais ficam humilhando ele, falando, sabe, palavras pejorativas, porque está procurando se apegar à fé em Deus, sabe? Isso acontece também, os pais acabam humilhando, isso acontece, é real. O respeito deve começar dentro de casa, para que os nossos filhos possam, então, expressar isso fora da nossa família. É um aprendizado que nós devemos promover. Isso. Respeitar o jovem, respeitar o seu ponto de vista. E é com essa mensagem que a gente encerra a nossa entrevista. O respeito aos jovens é uma forma
de melhorar a autoestima deles, de que eles se sintam seguros e amados, acima de tudo. A gente agradece muito a nossa convidada pela presença em nossos estúdios e convite para que volte sempre ao nosso programa. Ok, eu agradeço. Muito obrigada. Conversamos com a psicóloga especialista em neuropsicologia, Cleonice Esther de Medeiros, sobre esse assunto importante. Continuaremos aqui conversando por muito tempo, porque realmente é um assunto complexo, mas que é uma grande alegria também. É um desafio em família e a gente pode resolver com certeza quando nós nos dedicamos a ele com amor e também com toda a nossa dedicação, com todo o nosso carinho. Vamos encerrando agora o assunto aqui no nosso programa e voltamos em instantes para o Momento Ecumênico de Prece aqui na Boa Vontade TV. Até já!